povo sem preguiça, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast. E hoje estamos com um timaço aqui de milhões, que é o Smash Brothers, que participou do campeonato que teve hoje ali no Vale das Acácias, que é o 3x3. Eles vão falar pra vocês como que foi a participação do campeonato e como que foi a tática deles de jogo, pra vocês entenderem e conhecerem também o time, pra vocês acompanharem aí nas redes sociais. Muito prazer, galera. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Tudo certinho? Bom, tudo certo aqui. Grande campeonato realizado hoje, né? Fico muito feliz por estar participando aqui do podcast. Em geral, nosso time desempenhou um grande terceiro lugar dessa vez, né? Felizmente, não teve como ficar em primeiro. No outro campeonato que a gente tinha ficado em primeiro, foi um pouco menos disputado. Esse, com a presença de 6 times dessa vez. Muito grande. Foi um pouco mais difícil. Campeonato de milhões, né? E como que foi pra vocês representar aqui, estar em Pindamonhangaba e representar também, né, a galera do basquete, porque a adolescência estão aí entrando nos times agora e estão gostando bastante. E pra gente aqui é tudo muito novo na questão de trazer bastante campeonato aqui pro nosso lado, principalmente Moreira César. Como que foi pra vocês esse sentimento ali? Bom, em geral, assim, é complicado a presença no campeonato. Por ser uma quadra mais acessível aqui, por ser no bairro já, dá pra gente treinar, por exemplo, como foi o caso de ontem, né? Isso, a gente acabou ficando um tempo... Eles vieram um pouco mais cedo, ficaram na minha casa aqui e a gente acabou dando uma treinada pra acostumar um pouco com a quadra em si, exatamente, o ambiente da quadra em si, pra conseguir ter um desempenho melhor, porque querendo ou não, de cada região em região, tem umas quadras que tem uma estrutura diferente de uma da outra. Bom, em geral, essa quadra aqui, o que eu achei que ela tem uma peculiaridade no aro, que ele é muito alto, muito diferente um do outro. Como a gente treinou no lado que era previsto de não ter sol, a gente acabou tendo a dificuldade no lado que a gente atacou de verdade, porque a gente analisou e viu que o sol ia estar metade de uma quadra de manhã. A gente treinou na que não teria o sol, e acabou que a gente jogou no sol mesmo. Exatamente. Isso dificultou por causa da visão, o sol no olho, daí pra arremessar fica mais difícil. Tanto que o próprio time teve um problema assim em relação ao arremesso em si, tanto que o próprio isso aí, né, você comentou depois comigo lá, depois que acabou o jogo, tipo, ele não conseguia realmente enxergar a tabela, o ar em si, porque muito sol na cara mesmo, cara. E o solado da quadra também influencia bastante ou foi adequado? Influenciou, porque como é uma quadra pública, ela tende a ser muito mais utilizada, sim. E daí a quadra fica muito mais lisa do que a quadra fechada. Por exemplo, no campeonato do Araretama, a gente usou uma quadra que é mais fechada, restrita. Daí o chão era um pouco mais... fixava mais o tênis mesmo. Daí e como foi a divisão do time? Bom, entrou no jogo Sub-17 eu, o Osés e o Leal, que era a estratégia, porque o time que a gente enfrentou tinha um jogador que era muito alto. Então, tipo, a gente priorizou o Leal pra marcar ele na questão de rebote, pra pegar a bola quando sobrasse. Eu joguei mais aberto pra fazer mais arremesso. E o Osés jogou aberto ali pra me auxiliar ali em cima. Exatamente. Tanto que em alguns momentos eu até encontrei algumas dificuldades nesse quesito, porque o outro time, querendo ou não, que a gente acabou perdendo, tinha um entrosamento muito forte, porque eles eram um time estruturado, tanto que eles jogam pelo Sub-17 de Taubaté, um time muito bem estruturado mesmo, o entrosamento era muito alto e a gente acabou enfrentando algumas dificuldades mesmo, assim, sabe? Mas nem tudo está perdido, né? Estamos no terceiro lugar, é um ótimo desempenho para o time e ainda tem as finais, né? Ainda tem mais jogos pela frente, ou ainda tem mais um jogo, como que vai ser agora, daqui pra frente? Olha, a última etapa agora, que é no mês que vem, é a final. A final, teve 3 etapas até agora, e cada etapa um time diferente ganhou. Tanto que nosso time foi o campeão da segunda etapa. Agora a quarta etapa para decidir o campeão final, então a gente vai voltar mais forte, mais estruturado, com estratégia melhor, tática melhor. E é uma quadra que a gente conhece mais, porque a gente treina lá semanalmente. A gente quase pode dizer diariamente, porque, tipo, todo dia após as escolas, sempre que sobra algum tempo, assim, a gente acaba treinando lá pra conseguir evoluir o nosso basquete em si mesmo, sabe? Então vocês têm bastante conhecimento da área, da quadra e também da questão do aro, que você teve dificuldade nessa quadra. Sim, o aro
da quadra que a gente vai jogar, a última etapa, eu já tô mais acostumado com ele. Porque, como disse, a gente treina praticamente todo dia lá. Esse aro que a gente teve nesse campeonato de hoje, ele era muito mais alto, como eu tinha dito. Então eu tive dificuldade na finalização. Porque o modo de arremesso, ele sempre muda de acordo com o aro que a gente tá arremessando. Tem que ter mais força, coisa do tipo, né? O aro, quando é mais alto, eu tô acostumado com o mais baixo. Então, muda totalmente o jeito que eu vou ter que arremessar. E isso dificultou bastante nesse campeonato, mas espero que no outro não tenha essa dificuldade. O que é ótimo, né? Conhecer o espaço para você poder ter um desenvolvimento melhor ajuda bastante e também dá boas alternativas. Vocês conseguem ter uma boa visão também do jogo em si mesmo, porque vocês já treinam lá. Será o mesmo time do jogo que foi o último? Olha, temos um time, ele é estruturado assim de acordo com o time adversário que a gente encontra. Então, como foi o caso de hoje, que tinha um jogador mais alto, a gente priorizou a defesa em relação a esse jogador, porque a gente precisa parar esse jogador que é mais alto. Então, se a gente consegue, por exemplo, um jogador mais baixo no time adversário, facilita, por exemplo, o Osés arremessar, ou pro Pietro arremessar. Então, depende muito do time que a gente encontra, pra a gente conseguir lançar a nossa estrutura certa e nossa estratégia de jogo, porque cada time tem alguma peculiaridade, assim, ou algo do tipo que a gente pode achar uma falha ali e ganhar vantagem em cima disso. E como é para vocês essa responsabilidade através de todo o campeonato, também de representar os jovens, até porque vocês estão no 3º ano do ensino médio, acredito que tem uma visibilidade legal também na escola. Como que é para vocês? Olha, é uma responsabilidade bem alta, assim. Tanto que antes do campeonato vem muito pensamento assim na cabeça de tipo, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? O povo tá assistindo, eu tenho que fazer certo. Então é esse tipo de coisa que é difícil pra gente jogar, porque o psicológico tem que estar um pouco mais forte. E em relação ao que você falou da idade em si, a gente teve uns problemas nesse campeonato, porque muita gente aí de mais de 17 anos jogou o campeonato. Alguns de 20 anos. Então, porque não teve uma certa Fiscalização. fiscalização. Então, qualquer pessoa que se inscrevesse no Sub-17 poderia entrar. E isso dificultou bastante, porque jogadores com mais idade têm mais experiência, ou mais físico, mais treino, em geral. E dificulta Mais pra experiência, gente. às vezes, também, né? É. Tipo, acaba E sendo muita até a desvantagem. altura também, né? Exatamente. E era visível que as pessoas, no caso, alguns que eram maior de 17, dava pra você ver visivelmente isso. E não, eles não tentaram nada, eles realmente, tipo, não, ignoraram por completo, tipo, esse fato em si. Seria legal pra final ter uma fiscalização, até porque isso também influencia muito no resultado, né? Que nem você falou, a questão da experiência, a questão do tempo e até a questão do crescimento mesmo, que eu falo da altura, porque a gente sabe que até os 21 vocês crescem, então isso pode influenciar bastante. Realmente. É a questão da força também, que eu de 17 anos não tenho a força de um jogador de 20. E o contato físico dentro do garrafão é realmente muito desproporcional pra gente que tem 17 pra enfrentar um jogador de 20. Então, espero que na próxima e última etapa, né, a gente tenha uma fiscalização ali pra ter certeza, ficar mais justo, né, e realmente ser ali, né, ganhar realmente o melhor. Vai vir a próxima etapa, que é a última etapa, mas virão outros campeonatos. Tem previsão já pro próximo ano ou pra esse ano ainda? Olha, esse ano eu acredito que tenha um campeonato que já esteja praticamente confirmado que o nosso time vá. Isso. Além desse, no caso. Mas a gente tá buscando bastante campeonato, assim, porque o time eu acho que tem um desempenho grande, assim, é um time bom. E quanto mais a gente treinar, mais oportunidade da gente ganhar a gente vai ter. Então a gente tem que desenvolver o nosso time pra gente conseguir, né, ir mais longe, assim, alcançar os campeonatos melhores, desempenhos melhores. Em geral, é isso. É muito legal a gente conseguir ter esse contato com os jovens, até para passar essa inspiração, porque tem muita gente que assiste e acompanha e às vezes fica querendo uma inspiração nessa idade, né? Para vocês, já estão no 3º ano do ensino médio, ó, eu já intrometendo. Como que é para vocês os próximos passos? Porque sai ali, já tá terminando praticamente o ensino médio, né? Já estamos meiando aí o ano. E vocês têm intenção de continuar com o time pós o ensino médio, fazer algo relacionado a isso? Como que é aí o coraçãozinho de vocês?
Olha, por mim a gente continuava jogando. Todos os campeonatos que aparecessem. Mas eu não sei a questão da distância, né? Porque nós mora cada um muito longe um do outro. Então, se dependesse de mim, a gente continuaria jogando. Só que pode ser que um campeonato ou outro, assim, a gente tenha alguns problemas, assim, de locomoção pra chegar mesmo na quadra. Então pode ser que a gente mude algumas pessoas do time, assim, coisas do tipo, sempre pra completar, assim. Mas em geral, acredito que o time continue, mesmo depois do Sub-17, entrar na categoria adulta, sempre com o mesmo desempenho, mentalidade, sempre, né, melhorando. Sempre melhorando. Treinando sempre também, né, que avança para as próximas fases. Eu quero pedir para vocês deixar uma frase de reflexão, cada um de vocês, Pietro, Vinícius, Negri, Oséias, né? Deixar uma frase aí de reflexão para quem tá assistindo e até para se inspirar em vocês também. Acho que pode começar com o Pietro, aí. Começa pelo Oséias. Esse ano eu tenho aqui uma grande frase que eu vi de um jogador que eu me inspiro, o Allen Iverson. Ele disse uma vez: enquanto você não treina, eles melhoram. E o que isso diz? Pra mim, essa frase, quando eu vi, ela me motivou muito, porque eu tenho como exemplo a minha entrada no time da minha escola em si, que a gente joga contra outras escolas do mesmo nicho, que é a ETEC. Eu não tinha entrado na peneira principal, na primeira peneira. E tipo, eu não passei realmente, mas, tipo, por causa disso, tipo, eu vi essa frase nesse momento e ela me motivou muito a treinar, a melhorar muito. E posteriormente, assim, foi analisado os meus dados estatísticos, assim, de melhora, e eu realmente entrei no time posteriormente. Isso, tipo, essa frase, pra mim, ela tem um significado muito maior. Sim, essa frase realmente, tipo, me motiva cada vez mais a ser melhor. Perfeito. Pode ir, Vinícius. Olha, eu não tenho uma frase formada, assim, certinho, mas é alguma coisa sobre, tipo, se você não tentar, você não consegue. Inclusive, eu falei essa frase pra um amigo nosso, o Mikael, porque é literalmente isso, quem não tenta não consegue, ou seja, se a gente ficar treinando realmente, como o Zé disse, pra gente ir melhorar o nosso desempenho, a gente vai conseguir sim, mas a gente precisa tentar, né? Exatamente. Porque tem que ter a iniciativa, porque eu sempre tive uns problemas quando eu tinha 14 anos mais ou menos, que eu acabei parando de treinar porque eu acreditava que a minha minha habilidade ali tava tipo um pouco boa assim, eu pensei, não preciso mais treinar. E isso foi muito prejudicial. Todo treino é uma aula, né? Exatamente. Você sempre melhora treinando mais. Então, daí eu tive que ter novamente a iniciativa de tentar para eu poder conseguir. Então, por exemplo, o outro campeonato que a gente ficou em segundo lugar, a gente teve que ir lá, botar a mão na massa lá e dar o nosso melhor pra gente conseguir ganhar. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não tinha ganhado. Então, é basicamente isso. Perfeito. Pietro? Bom, puxando um pouco o gancho da frase do Vinícius, né? Eu falaria assim, não tem que ser o primeiro e sim ser o melhor de você, né? Eu entrei há muito pouco tempo no basquete, os meus dois amigos do meu time aqui me apresentaram ao esporte. É um esporte que está crescendo bastante no Brasil, etc. Principalmente aqui na região, Exatamente. Você vê agora campeonatos municipais. Muito, nas redes sociais também vem aparecendo muito mais pra mim também, o Limpo Esporte agora. Tipo... Então é um esporte que está se popularizando bastante, voltando, né? Exatamente. A ser famoso aqui no Brasil. E é muito interessante esses campeonatos que a gente está disputando. Eu espero que a gente dispute cada vez mais aí, nos aperfeiçoamos ainda mais, principalmente eu que sou o mais iniciante aqui. E é isso. Perfeito. Meninos, quero agradecer vocês pelo ótimo desempenho aí nos jogos, por representar nós muito bem e que venham os próximos jogos aí, a próxima etapa que estaremos lá torcendo com certeza. Muito obrigado, foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comente muito, deixe seu like, comece a seguir o Fala Maeli Sem Preguiça, que estaremos cheios de conteúdos. Beijo, galera!